boa noite. Eu creio que Deus grandes coisas irá fazer neste lugar. Como o pastor disse, nós temos que estar apenas com o coração aberto. Porque o Senhor fala. Ele fala para nós de N maneiras. Desde sexta-feira, quando nós viemos para cá com os jovens, o Senhor falou. Ontem, a partir também do testemunho que teve aqui. E hoje, eu creio que Deus vai estar falando. Já falou aqui, já ministrou nossos corações a partir do louvor, das orações, das comunicações. Mas Deus é fiel. E como já foi falado, o tema do encontro dos jovens é crescer. Crescer em várias áreas. E esse tema, na palavra de Deus, tem digamos assim, N momentos onde Deus fala várias coisas sobre crescer. Em primeiro lugar, nós todos nascemos pequenos e somos chamados a crescer. Nenhum de nós nasceu pequeno e ficou pequeno. Todos nós passamos por fases na nossa vida. E todos nós, na área espiritual, na área emocional, na área física, somos chamados a crescer. E a palavra de Deus, Jesus também, várias vezes compara as nossas vidas com alguma situação, ele tem exemplos. Jesus fala a partir de parábolas. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele caminhava e ele via alguma coisa e ele falava e era entendimento para aquelas pessoas. Lembra que várias vezes ele passava, ele falava, ele olhava por uma árvore e essa árvore não tinha fruto e ele disse, maldita árvore. E aí os discípulos não sabiam por quê. E no outro dia ele passou e a árvore estava morta. Por que Jesus falou isso? Porque aquela árvore não tinha fruto. Várias vezes Jesus passava por algum lugar e conversava com cada um. E dizia para os discípulos que assim como ele dava exemplos dos peixes, do pão e da natureza em si, e de todas as coisas que Jesus falava, ele sempre tinha um ensinamento. E essa semana, de maneira especial, Deus falou ao meu coração a partir de uma árvore. Lá em casa nós temos um jardim pequeno na frente, e uma casinha de boneca, né? E um balanço, por causa das netas. E nós tínhamos plantado uma árvore de manacás, né? Aquela árvore que dá aquelas florzinhas. Eu queria uma árvore que dava florzinha, mas que não crescia tanto. E ela estava desse tamanho assim, do meu tamanho mais ou menos. Ela foi plantada pequena e ela já estava dessa altura. E por causa de cortar a grama que ela tinha ao redor, uma pessoa que nos ajudou e cortou a grama. Você sabe quando tu corta a grama e aí tem a grama que tem, o cortador de grama tem aquele fio, e o fio aquele corta a grama e o senhor, esse moço, ele colocou aquele fio muito perto do caule da árvore. E ele machucou essa árvore. E eu fiquei olhando, machucou demais. Até que nessa semana, eu acho que é por causa do calor, de muitas coisas, a árvore realmente morreu. E Deus ministrou meu coração, falando que muitas vezes Deus nos chama a crescer. Essa árvore era pequena, ela cresceu, ela estava da minha altura. Ela ia ficar maior. Mas porque alguém machucou ela morreu. E Deus me colocou no coração quantas vezes nós somos machucados por situações. E aí nossos sonhos morrem. Nossa esperança morre, a gente para de crescer, a gente fica com o coração duro. Nós falamos aqui com os jovens sobre crescer. E jovem está crescendo, vocês estão crescendo. Cada um de nós está crescendo. E nós vamos parar de crescer só no último segundo do último minuto, quando nós vamos para a vida eterna. E lá na vida eterna nós vamos estar com o Senhor.
Nós não podemos parar. Mas em alguma medida, muitos de nós que estamos aqui na igreja, que conhecemos o Senhor, às vezes nós somos machucados por algumas coisas que acontecem na vida da gente. Talvez na tua casa, na tua família. Sabe, essa árvore que nós tivemos que arrancar e colocar no lixo, para depois plantar uma nova, Deus falou muito no meu coração. E eu creio que olhando a palavra de Deus, Jesus muitas vezes nos compara com árvores. Vocês lembram que no Salmo 1, versículo 3, o salmista começa falando assim, como é formoso o justo, porque ele é como uma árvore plantada junto às correntes de Deus. Então todos nós, se vamos nos comparar a uma árvore, nós somos chamados a sermos uma árvore que seja plantada pelo Senhor, junto a quê? Junto ao Senhor, ao coração dEle. Em primeiro lugar, eu e você somos chamados a crescermos, plantados no coração do Pai, plantados no coração dEle, juntinho a Ele. Termos a nossa vida entregue na mão dEle. Eu quero abrir com vocês Salmo 92, versículo 12 e 15. No Salmo 92, versículo 12 em diante, fala: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro, como uma árvore frondosa. O justo florescerá, crescerá, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice dará ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. No Salmo 1:3, em Jeremias 17:8, no Salmo 92, o Senhor fala que o justo é como uma árvore, plantada no átrio, plantada no jardim, plantado no coração de Deus. Nós somos chamados a sermos uma árvore frondosa, que dá seus frutos na hora certa, no momento certo. Porque Jesus foi naquela árvore e amaldiçoou ela? Porque ela não estava dando fruto depois de tantos anos. Ela precisava dar fruto. Nós precisamos dar frutos para o Senhor. Aqui diz, o justo florescerá como a palmeira, como o cedro. O cedro é uma árvore grande, linda. Nós somos chamados a fazermos diferença. A minha vida e a tua precisa dar fruto, precisa dar sombra, precisa ser útil. Eu e você somos chamados a fazermos diferença onde a gente anda. Eu e você somos chamados a não termos uma boca murmuradora. Eu e você somos chamados a não amaldiçoarmos, a não falarmos palavrão. Eu e você somos chamados a sermos luz, a fazermos diferença onde a gente anda. Eu e você somos chamados a crescermos para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, amém? Oh Jesus, o Senhor está neste lugar. E grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Esses dias eu vi umas árvores grandes já, sendo transportadas num caminhão. Às vezes, nós já somos grandes. E o Senhor nos transporta para outro lugar. Mas nós somos chamados a, nesse lugar onde estamos plantados, a florescer. Tem um livrinho bem pequenininho que chama Floresça Onde Você Está Plantado. Se você está plantado aqui em São Leopoldo, na Nova Aliança, floresça onde você está. Vocês são cedros, palmeiras, que o Senhor tirou lá de Sapiranga. Trouxe num caminhão até aqui, para ser plantado aqui, para florescer aqui, para dar fruto aqui, florescer aqui. Vocês são transplantados pelo Senhor. E nós somos chamados. Onde estamos? Na minha casa, na tua família. Onde você está? Às vezes a nossa casa, a nossa família não é o melhor lugar deste mundo. O melhor lugar deste mundo, ou o melhor lugar é lá na eternidade. Mas, onde você está?
Na casa onde você mora, no quarto onde você mora, na sala onde você está, na rua, na casa, na escola, você é chamado a florescer e ser, para a honra e glória do Senhor, um vaso, uma árvore frondosa que dê frutos, amém? Hebreus 5, 1 a 14, nós não vamos ler, tá? Só vou falar ligeirinho. Hebreus 5, 1 a 14, vocês leem em casa, fala de alguns cristãos. Na minha Bíblia, inclusive, tem um título que fala assim, cristãos que não progrediram. Ali ele fala que algumas pessoas daquela igreja, de lá, né, onde os cristãos daquele lugar, eles já deveriam, depois de muito tempo, estar comendo uma comida muito mais substanciosa, mas porque eles não estavam crescendo, eles ainda precisavam de leite, 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 leite. E aí Paulo fala, o autor, né, de Hebreus fala, não sabemos ao certo 100% se é Paulo ou não, mas ele fala, vocês já deveriam ter ido mais adiante, vocês já deveriam ter crescido mais, mas vocês estagnaram, vocês não foram chamados para serem árvores anãs, vocês foram chamados para serem cedros, palmeiras que cresçam para a honra e glória do Senhor. Por que vocês ainda estão pequenos? Por quê? Porque vocês ainda estão ruminando. Precisa crescer. Leia em casa, Hebreus 5, 1 a 14. Mateus 12, versículo 33, o Senhor fala, pelo fruto se conhece a árvore. Pelo que nós fizemos, o Senhor nos conhece. Existem árvores que dão frutos maus, sim. Mas nessa noite, eu chamo ao Senhor e peço, Deus, que eu e você possamos dar frutos para honrar e glorificar o teu nome. Em João 15, Jesus fala que o nosso fruto, a tua vida e a minha, ela é a razão de nós existirmos, é para glorificar o nome do nosso Pai. A razão que eu e você existimos, que eu e você vivemos, que eu e você estamos aqui nessa noite aqui, é para glorificar o nome do nosso Pai, para que o Pai seja glorificado, amém? E Lucas 12, 6 a 9, fala da parábola da figueira estéril. Também tem uma outra palavra que Jesus fala sobre uma árvore que ele passou, e era uma parábola também, uma história de Jesus, e a árvore não dava fruto, e aí a pessoa disse, vou cortar, não presta para nada mesmo, vou morrer, vou me suicidar, não presta para nada. E aí o que acontece? O Senhor Jesus diz, não, coloca adubo, cuida, eu vou cuidar. E daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1 mês, daqui a 3 dias, 4 dias, ele já vai ser diferente. O Senhor cuida de nós. Para terminar, Senhor, Ele me falou sobre essa árvore machucada que tinha no meu jardim. E nós fomos atrás do jardineiro lá da floricultura para comprar uma outra árvore. Agora não é época, temos que esperar um pouco. Então tudo está nas mãos do Senhor. Essa árvore a gente teve que tirar, mas ela tem um espaço para uma outra vir. E aí eu lembrei de Jó 14. Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Pode colocar ali, esse ainda pode colocar. Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Amém? Por quê? Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, mesmo que você foi cortado, mesmo que te machucaram, ainda se renovará, não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Se te machucaram, se te feriram,
Se o teu casamento está quase terminando, se você não tem mais esperança, se você já pensou até em suicídio, eu quero te dizer nessa noite que é o cheiro das águas do Senhor. Tudo pode brotar e se fazer novo. Não desiste. Nós não estamos aqui para desistir, nós não somos o povo que vai andar para trás. Nós somos chamados a crescer, frutificar e dar frutos para a honra e glória do Senhor. E nós conhecemos o Lúcio, e o Lúcio tem um testemunho de uma árvore que foi machucada, mas o amor de Deus o alcançou. E eu quero passar para ele contar para nós o testemunho dele, que talvez seja um pouco parecido com alguns de nós aqui. Amém? Paz, irmãos. Amém? Para mim é motivo de satisfação e alegria poder estar com os irmãos. Rapidamente eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida. O seminário fala sobre crescer e eu acho que precisa se pontuar aquilo que nos impede de crescer, como já foi citado, aquilo que nos impede de desenvolver, aquilo que nos impede de ser feliz, de conhecer a Deus realmente, ter uma relação com Ele. E eu digo para vocês que eu tive muitas coisas na minha vida que me atrapalharam e que me impediram por um bom tempo de crescer, de conhecer realmente o amor de Deus como um pai. Ressentimentos, mágoas, falta de perdão, coisas desse tipo, entre outras. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem é aqui que é pai aqui, que está aqui, que é pai? Levanta a mão aí. Cadê os pais aí? Levanta a mãozinha. Amém. Todos nós somos filhos. Somos ou não somos? De repente, alguns com uma circunstância onde não tem mais o seu pai ou a sua mãe, mas ainda são filhos. Eu quero começar, antes de entrar na questão da minha vida, do meu testemunho, como foi falado, eu quero dar alguns dados para vocês. Estatística. Não é instituição cristã que diz isso, não são ONGs cristãs que dizem isso, mas são instituições públicas. Aí que eu cito o Ministério Público. O cara começou a falar sobre o Ministério Público, não vai dar o testemunho dele, né? Mas eu faço questão de introduzir essa mensagem, ou aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, melhor dizendo, desta forma. O Ministério Público, a ONG Brasil Sem Grades, eles dizem o seguinte: mais de 80% dos jovens que cometem crime, mais de 80% dos jovens que entram para o vício das drogas, para o submundo das drogas, mais de 80% dos jovens que estão numa fase, mais de 80% dos jovens que deixam, abandonam os estudos, evasão escolar, mais de 80% dos jovens que cometem delitos, crimes, eles não tiveram a presença, a figura do pai em suas vidas. Lúcio, está justificado então o cara que mata? Está justificado o cara que rouba? De maneira alguma, absolutamente não. Mas gostaria de compartilhar com os irmãos o quanto é importante para a vida de uma família, da sociedade, a figura de um pai. O quanto é importante o pai dentro de uma casa. Aí agora alguns de vocês vão dizer assim para mim: Lúcio, eu estou dentro da minha casa, eu faço parte de uma família,
Eu estou cuidando dos meus filhos. Pois é, muitos jovens que acabam buscando o vício na maconha, na cocaína e, consequentemente, no crack, eles vão para este mundo tendo um pai dentro das suas casas. Mas é um pai distante, é um pai ausente, é um pai omisso. E isso é agravante, é temerário. Por que você está aí na frente para falar da figura do pai? Porque é a figura do pai que marcou a minha vida. Eu posso falar para você sobre a questão do pai com certa propriedade. Tanto na pessoa de filho como o pai hoje eu sou. Hoje eu tenho um menino de 4 anos, o Christopher. E eu procuro não cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Eu procuro ser diferente. Mas só que pais, eles erram. Pais, eles falham. E fica a mágoa, fica o ressentimento que precisa ser tratado. Irmãos, eu nasci em São Gabriel, cidade da campanha, fronteira. E lá eu fiquei em São Gabriel até os meus 9 para 10 anos. E vim para Canoas com os meus pais. A minha mãe teve câncer e ela teve que tratar o câncer aqui e ficava muito difícil essa ida e volta para o interior. Então eles chegaram à conclusão que era mais fácil se mudarem para Canoas, para que a mãe pudesse tratar o seu câncer. Aliás, ela teve 2 cânceres, um no pulmão e outro no útero. E hoje ela está razoavelmente bem. Quando eu digo razoavelmente bem, porque minha mãe tem muitos problemas, muitas questões que precisam ser tratadas. Mas a questão do câncer, ela foi sanada, foi resolvido. Graças a Deus. E assim nós viemos para Canoas, para o bairro Guajuviras, ali em Canoas, onde meus pais residem até hoje. Quando chegou perto dos... Eu tive uma infância normal, como toda criança, depois que eu vim de São Gabriel para cá, razoavelmente normal. O problema aconteceu aos 14 anos de idade. E foi um problema que vocês vão entender que eu acho que foi bem sério. Quando chegou aos 14 anos de idade, a minha mãe, meu pai, tu vai ter que fazer a tua identidade. Beleza, né? Normal. Aonde que faz a identidade? Lá na Zen, em Porto Alegre. O que precisa? Leva esse documento aqui, meu filho. Vai lá e faz o teu documento de identidade. Eu não tinha documento de identidade ainda aos 14 anos de idade. E lá eu fui. Peguei o ônibus no bairro Guajuviras, na estação, fui até a Zenha, que é onde se fazia o documento de identidade. Não sei se ainda lá faz, mas na época era lá. Aos 14 anos de idade. Alguém tem 14 anos de idade aí? Quem é que tem 14 aí? Pois é, aos 14 anos de idade. Chegando lá, peguei a senha, me chamaram, o que é para ti? Eu vim fazer o meu documento de identidade. Tem certidão aí? Peguei aquele papel que minha mãe tinha dado dobrado, dei para a moça, ela olhou, abriu, leu. Olha só, isso aqui não é documento de certidão. Não tem como fazer identidade com isso aqui. Ah, é? Tá, mas e o que é então? Isso aqui é um papel que passa alguém para o nome de outra pessoa, isso aqui não tem nada a ver com certidão. Ela me devolveu o papel. Eu peguei o papel, saí do lugar ali, tinha um banco, eu sentei no banco, abri o papel. Interessante que eu fui até lá na Zenha sem ler o papel. Quando eu cheguei lá, que a mulher disse que não dava para fazer, então eu fui ler o papel. E lendo o papel, então lá estava escrito no papel. Os irmãos falaram de Lúcio, né? Meu nome não é Lúcio. Na verdade, meu nome é Lucimar, tá? Eu sei, é culpa dos meus pais, não foi culpa minha, tá, irmãos? Tá? Mas assim, irmãos, me chama de Lúcio, não me chama de Lucimar, tá? Eu não gosto que me chame de Lucimar, chama de Lúcio, tá? Tá bom? Não, tô brincando. Não, me chama de Lúcio mesmo. Me chama de Lúcio mesmo. Não chama de Lucimar, não. Lá estava escrito Lucimar, sobrenome que não era Costa Romero, era outro sobrenome. Filho de Palmira, não era filho de Heloína, de Palmira.
e filho de Rafael. A partir dessa data, estava no documento, passa a ser filho de Heloína e Júlio, que são meus pais que eu tenho hoje. Naquele momento, aos 14 anos de idade, sentado num banco em Porto Alegre, no bairro Azenha, eu descobri aos 14 anos de idade que os meus pais não eram os meus pais. Que eu tinha sido dado, adotado, bem, enfim, como queiram. Aos 14 anos, eu me lembro que eu peguei o ônibus e eu vim no ônibus chorando, não entendendo. Tiraram o meu chão. Porque na minha cabeça, tudo que eu vivi até os 14 anos foi uma mentira. Então a minha irmã não é minha irmã. A minha tia não é minha tia. Quem eu sou então? Quem são? Eu vivi uma mentira aos 14 anos de idade. Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu não falei nada para minha mãe. Só disse para ela que o documento não dava, que estava errado. Eu já cheguei muito revoltado. E 14 anos de idade é uma fase da adolescência bem tranquila, não é? Tranquilona, né? Tu tá sereno, tá tranquilo, tudo é bom para ti, entendeu? Tu obedece. É ou não é? Quem tá na adolescência, é tranquilo ou não é? Não, não é tranquilo. Não é nem um pouco tranquilo. E aos 14 anos eu descubro que meus pais não são os meus pais. Eu me lembro que eu não falei nada para minha mãe, mas aquilo criou no meu coração uma revolta tão grande e um ressentimento tão grande, que a minha revolta foi contra as duas pessoas, a minha mãe que me deu e os meus pais que me adotaram. Por que eles mentiram para mim? Por que a minha mãe biológica me deu? Por que o meu pai me deu? Por que eles não me quiseram? Na minha cabeça gerava aquele ressentimento de rejeição, desprezado, descartado. E isso perdurou no meu coração por muitos anos. Esse sentimento, essa mágoa, esse ressentimento que me machucou por muito tempo. Um tempo depois, eu descobri uma irmã que eu não sabia que era minha irmã. Por um acaso aconteceu de eu conhecer ela quando eu fui para São Gabriel para visitar os parentes da minha mãe adotiva, porque até então eu achava que os parentes que eu tinha lá eram só da minha mãe adotiva, eu não conhecia os outros. E eu comecei a me relacionar então com outros que eu fiquei conhecendo. E aí eu fiquei sabendo um pouco da minha história. E a minha mãe, então, ela resolveu contar o que aconteceu também, a minha mãe adotiva. E ela disse, mano, o que aconteceu foi o seguinte, ela, a minha mãe adotiva, ela adotou uma menina. Ela tinha minha irmã, com 12 anos, adotou uma menina. A menina recém-nascida, só que a menina morreu. A minha mãe adotiva, ela não podia ter mais filhos, que ela sofria de aborto espontâneo. Então ela teve uma filha com muito custo e queria outro filho, outra filha. Ela adotou uma menina, a menina morreu. Um tempo depois, uma mulher que estava desenganada pelos médicos com um menino, disse, esse menino aqui eu não posso cuidar dele. Ela pegou um menino para cuidar, com a esperança de que ele fosse dela. A mulher que estava para morrer se salvou. A minha mãe adotiva estava torcendo para a mulher morrer, né? Para ela ficar com o menino. Mas não aconteceu. A mulher se salvou. Ela teve que devolver o menino. E assim foi. Até que um dia, a vizinha dela chega para minha mãe adotiva e diz o seguinte, Heloína, tem uma mulher que veio do interior e que ela tem uns filhos para dar. Tem uns filhos para dar? Tem uns filhos para dar. Vamos lá? Vamos. A minha vizinha e a minha mãe foram até a mulher. Chegando na frente da casa, bateram palma, papá. Tudo bom, tudo bom? É a senhora que tem uns filhos para dar aí? Sou. Tem. Tá, e a gente pode ver? Parece uma feirinha, gente, né? Porque eu sou o 14º filho. A minha mãe teve 15. Não justifica dar, né? Mas ela teve 15. E ela disse, eu tenho alguns para dar sim. E a minha vizinha e minha mãe entraram, e ela trouxe as minhas irmãs, a Lúcia e a Andréia, e botou na frente as duas, a Lúcia e a Andréia.
O meu pai biológico não estava em casa, ele estava para o interior de São Gabriel. Ele era domador de cavalo. Depois eu vou falar sobre o meu pai. Ele era domador de cavalo e jogava carreira, essas coisas todas. E ela disse, eu tenho essas duas aqui para dar. A minha vizinha se interessou pela Lúcia, minha irmã. A Lúcia tinha 5, 6 anos e disse assim, não, eu não vou. Mãe, não me dá, mãe, eu quero ficar. Mãe, eu não quero ir. A outra, a Andréia, mais nova, disse, eu vou, eu quero, eu vou. Me leva, pelo amor de Deus. A minha vizinha já se deu ali, pegou a Andréia. A minha mãe perguntou para a minha mãe biológica, vem cá, tu não tem outro para dar aí? Tu só tem mais velho? Tu não tem um pequenininho, alguma coisa? É que elas não vão me chamar de mãe. Elas são muito velhinhas. A minha mãe biológica, temos sim. Traz lá a caixinha de madeira. Tem para todos os gostos. Aqui o cliente sai satisfeito, né? Aqui é aquela coisa. A gente faz questão que o cliente saia satisfeito. A gente fala brincando, né? Eu falo brincando. E ela trouxe numa caixinha de madeira um menininho de 1 ano e 3 dias. Envolto num cobertor todo mijado, que comia, porque criava muitos animais, comia, e de fome, comia até cocôzinho das ovelhas que ali caíam. Era redondinho, e ele de 1 ano e 3 meses, opa, vou experimentar isso aqui. Não me pergunta o gosto que eu não sei, já me esqueci. Mas assim aconteceu. Doente. 1 ano e 5 dias, 3 dias. A minha mãe conta. A minha mãe olha e diz assim, tu dá ele? A minha mãe diz, sim, eu dou. Você dá mesmo? Dou. Dou porque eu não tenho condição de criar. A minha mãe diz que a minha mãe biológica me pegou pelos braços e me entregou eu de frente para minha mãe adotiva. E ela diz, mano, quando ela me entregou tu de frente para mim. Tu me abraçou no pescoço. Eu te abracei e tu já começou a cheirar o meu cabelo. E tu não olhou para ela em nenhum momento. E assim a minha mãe me levou para casa. Ali eu fiquei naquela semana. O meu pai veio do interior. Cadê o guri? Eu dei ele. Fui até a casa dos meus pais adotivos. Ela faz isso. Eu saio, ela dá as crianças. Mas eu estou vendo que vocês são um casal de bem. Vocês são um casal sério. Eu assino os papéis. E eu deixo ele com vocês ali. E assim eu cresci. Numa casa, a minha mãe. Atravessando a rua, a minha irmã. Eu cresci junto com a minha irmã sem saber que ela era minha irmã. Eu brincava com a minha irmã sem saber que ela era minha irmã. Isso parece ser novela, né, cara? Um dia eu cheguei em casa, eu tinha uns 5, 6 anos, eu cheguei em casa e disse assim para a mãe, mãe, o quê? 5, 6, 7 anos, a minha mãe conta, eu não lembro a idade. Ela disse, mãe, o quê? Eu quero casar com a Andréia. Eu gosto da Andréia, eu quero casar com ela. A minha mãe disse, não, a Andréia não, meu filho. A Andréia não. Mas por que não? Porque não pode. A minha irmã sabia, eu não sabia. Eu brincava dentro do pátio, vinha um menino mais velho brincar comigo. Eu não entendia por que aquele menino mais velho vinha brincar comigo. Mas ele vinha de cavalo, descia do cavalo e brincava comigo. Anos mais tarde eu fiquei sabendo que aquele menino mais velho era meu irmão, que sentia falta de mim. Anos mais tarde eu fiquei sabendo que aquele menino no colégio, na primeira série, que me defendeu dos outros, e eu não entendi porquê, era o meu irmão, que não deixava ninguém encostar em mim, mas ele não chegava e dizia que era meu irmão. E assim foi. E eu só descobri isso aos 14 anos de idade. Conversando com a minha irmã, ela disse, mano, o pai, ele era um homem muito mau. Ele era um homem mau, ao ponto de te chutar de uma peça a outra, porque tu estava chorando.
O pai, mano, só que ele fez um dia que a gente estava vindo do interior para São Gabriel e tu era de 6, 7 meses, ele te pegou no colo em cima da ponte, te botou para fora do caminhão, dizendo que ia te soltar. O pai, mano, ele era tão mal que ele tentava matar os filhos. O meu pai biológico, ele era tão mal, gente, que as minhas irmãs, ele tentava abusar. Esse era o pai que eu tive e que meus irmãos tiveram. Vamos ser sinceros, tentar abuso hoje em dia não existe mais essa de tentar abuso. Qualquer iniciativa já é abuso para uma criança. O meu pai era aquele cara que ele deixava a comida apodrecer para dar para os filhos, porque ele queria judiar dos filhos. O meu pai, o seu Rafael, biológico, esse meu pai, uma vez ele pendurou o meu irmão Luciano numa corda e amarrou e pendurou. E queria riscar ele com um facão. Anos mais tarde, o meu irmão, já adolescente, que foi dado também, a família que o adota, ao invés de amar ele, não, a gente te adotou para te trabalhar. Tu vai trabalhar, tu vai morar no celeiro. O que ele faz? Ele pega os pais dele, o patrão dele e mata. E ele diz, tu te lembra o que o pai fez comigo? Depois que eu fiz aquilo, aquilo passou. Esse é o pai que eu tive. Um pai extremamente mau. E aí você pode dizer assim, Lúcio, eu não sou mal dessa forma para meus filhos. E que bom que você não é. E que bom que você não é. Mas será que basta somente não ser mal? Qual é a tua relação com teu filho? O meu pai que me adotou era um homem muito trabalhador. Mas o meu pai que me adotou, ele nunca me disse para mim, filho, eu te amo. Ah, isso é importante? Claro que é importante. Eu digo todos os dias para o meu filho, para o Christopher, filho, o pai te ama. E eu reitero, isso não é mimo. Isso é expressar o amor de Deus. Quando você diz para o teu filho que tu ama, tu está dizendo assim, ó, assim que Deus ama, meu filho, ó. Deus ama dessa forma, cuidando, expressando o seu amor. O meu pai que me adotou, homem alcoólatra. Eu vi um pai bêbado. Eu vi um pai que vinha caminhando pela rua dentro da sarjeta e os caras chutando ele. Essa é a figura do meu pai. E eu ainda o admirava, porque era um homem trabalhador. Meu pai nunca jogou bola comigo, gente. Nunca soltou pipa, coisas que eu gostava de fazer na minha infância. Ele nunca chegou e botou a mão no meu ombro e disse assim, vem cá, filho, pai, senta aqui. Eu nunca botei a cabeça, o ouvido no coração dele e ouvi o coração do meu pai bater. Agora eu pego o meu filho, eu boto ele no meu peito e eu digo assim, ó, vem cá, encosta a cabeça aqui. Tu tem que escutar o coração do teu pai bater desde o momento que ele nasceu. Essas coisas ficam no coração de uma pessoa. Eu digo para vocês, uma criança ela se sente amada ou não. Uma criança ela sabe reconhecer a voz do pai ou não. O meu filho quando ele nasceu, tiraram ele e levaram ele, o Christopher. E eu fiquei ali naquela ansiedade, eu quero ver ele. E a moça disse, pai, pode vir. E ele chorava desesperadamente, normal, chorando. E eu me aproximei dele, e ele chorando. E eu olhei para ele e disse assim, cadê o gurizinho do papai? Ele reconheceu a minha voz. Ele reconheceu a minha voz. Às vezes um pai, ele quer dar coisas para o filho, como se isso fosse suprir o amor do pai. Ah, pai, não sei o que, tá aqui, toma tanto dinheiro. Ó, filho, comprei o que tu quer, estou te dando o que tu quer. Cara, o que tu pode dar para o teu filho de mais precioso é a tua atenção, o teu amor. Esse é o legado que tu pode deixar para o teu filho. Não perde a oportunidade de caminhar com o teu filho. A gente fala sobre discipulado. Discipulado tem a mesma raiz em discípulo, em disciplina. Ah, se tu quer disciplinar, tu quer discipular, tu quer discípulo, isso é relação com o filho. E assim eu fui até meus 16, 17 anos. Lá por 95, 96 eu me batizei. Ah, Lúcio se batizou em 96, tudo resolveu? Não, eu vinha para a igreja e eu me sentia sozinho.
Eu não me sentia amado. Eu tinha dificuldade de conhecer o amor de Deus, por quê? Porque aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de mágoa ainda estava vivo no meu coração. Eu tinha problemas de depressão, eu sentia solidão. Eu não conseguia me sentir amado dentro da igreja. E eu precisava ser curado. Eu não conseguia ter um up na minha vida, porque algo me prendia. E o que me prendia? O ressentimento que eu tinha com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia amar. Até que eu tive um encontro com a minha mãe. E ela veio e entrou na casa onde eu estava com a minha irmã, já se desculpando. E eu abracei ela e eu disse para ela: mãe... Aliás, eu não chamei de mãe, eu chamei de Dona Palmira. Dona Palmira, tá tudo bem, eu perdoo o que a senhora fez. A senhora fez foi o melhor para mim. E é interessante que eu fiz isso, e isso foi importante para mim. Mas a coisa mais importante que aconteceu foi anos depois, já casado. Deitado na minha cama, de madrugada, veio a figura da minha mãe, e eu comecei a chorar. E Deus falou para mim assim: ela é tua mãe. Ela é a tua mãe, tu nasceu daquele ventre. Eu disse para minha irmã: eu preciso ir para São Gabriel, eu preciso ver minha mãe. E eu fui para São Gabriel, na casa da minha irmã Lúcia. E lá estava minha mãe numa cadeira de rodas com Alzheimer. E eu falei: Lúcia, eu preciso que a minha mãe, eu preciso que ela coloque a mão na minha cabeça e diga: filho, eu te abençoo, eu preciso disso. Porque ela é minha mãe, Lúcia. Eu preciso disso, Lúcia. E eu entrei no quarto onde ela estava e a Lúcia olhou para ela e disse assim: mãe, esse é o Lúcio, o mais novo, tu te lembra, mãe? Mãe, o Lúcio. Na verdade ela não falou Lúcio, ela chamou de um apelido que eles me deram na época. O mais novo, me chamavam lá um apelido. E ela disse: eu sei. Tu sabe quem ele é? Sei. E eu olhei para ela: mãe, eu preciso que tu me abençoe, mãe. Porque tu é a minha mãe. Me abençoa. E ela botou a mão na minha cabeça e disse: filho, eu te abençoo. Como aquilo foi importante para a minha vida. Acho que aquilo foi acho que foi realmente o selo de que tudo estava resolvido dentro do meu coração. Que toda aquela mágoa ficou para trás. Todo aquele ressentimento ficou para trás. E eu consegui amar e perdoar o meu pai e a minha mãe. E eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendi. E eu gostaria que hoje você entendesse por que você está aqui. Hoje, nessa noite, nós temos duas situações. Nós temos pais aqui e temos filhos. Temos pais aqui que, quem sabe, precisam melhorar em muito a relação com os seus filhos. E nós temos filhos aqui que precisam, quem sabe, perdoar os seus pais. Precisam resolver essas questões dentro do seu coração. Nessa noite nós temos aqui pais que, quem sabe, precisam dizer para os seus filhos que o amam. E isso é muito importante para eles, ouvir isso. Eu estava em Pelotas um tempo atrás, nós fomos num asilo evangelizar. E lá eu encontrei um senhor de quase 80 anos. Eu sentei para conversar com esse senhor. E ele começou a falar da sua infância. E ele começou a chorar quando falava da sua infância. Ele disse: uma coisa que eu tenho e que machuca muito meu coração, Lúcio. O que é? Eu acordo de noite chorando. Sabe por quê? Porque eu sinto uma tristeza grande no meu coração. Porque o meu pai era um pai mau, que nunca me amou. E eu sinto uma tristeza com a minha mãe, porque a minha mãe ela não me defendia, ela deixava ele fazer tudo que era maldade comigo. Um senhor de quase 80 anos, com um ressentimento no seu coração contra o seu pai e a sua mãe. Por quase 80 anos convivendo com isso. E eu olhei para ele e disse assim: tu precisa largar isso hoje. Tu precisa deixar isso hoje. Porque Jesus quer entrar no teu coração, Ele quer transformar. Mas antes você precisa perdoar.
E aquele senhor, ele reconheceu que ele precisava perdoar, e ele perdoou os seus pais, e ele recebeu Jesus. Quando nós perdoamos, nós abrimos uma possibilidade em nossa vida para nós crescermos. Enquanto nós não perdoamos, permanece essa estagnação, porque nós não conseguimos relacionar com Deus como Pai. Essa semana passada, eu atendi um jovem, um aluno meu. Eu estava dando aula e eu vi aquele jovem de 13 para 14 anos com uma lâmina, uma gilete. Eu olhei para ele e disse assim, Luiz Gustavo, traz a lâmina aqui. Ah, professor, traz a lâmina aqui. Ele me entregou a lâmina, eu coloquei na gaveta, olhei para ele, a gente tem que conversar. Ah, não, mas conversar, a gente tem que conversar, nós temos que conversar. Falei para a diretora o que tinha acontecido, ela falou, vou chamar os pais dele. Ela falou, vou chamar a mãe dele, não referiu ao pai. Falei para ela, eu falei que ia conversar com ele, não sei se posso. Pode. Vamos fazer o seguinte, professor, tu conversa com ele. Vou conversar com ele então. Chamei ele, nós sentamos numa sala, só nós dois, e eu fiz a pergunta para ele. Luiz Gustavo, como que eu posso te ajudar? Ele olhou para mim, já com os olhos marejando, tu não pode me ajudar em nada. Se eu estou dizendo para ti, Gustavo, que eu quero te ajudar, eu estou dizendo que eu me interesso por ti. Se eu estou dizendo que eu me interesso por ti, Gustavo, eu estou dizendo para ti que eu quero ser um amigo para você. E ele começou a chorar, ele disse, eu não tenho um amigo. Eu só tenho a minha mãe, eu não posso contar com mais ninguém na minha vida. O Luiz Gustavo, só o que ele estava fazendo? Ele pegava a lâmina, se cortava, ele se automutila. Ele não quer se matar, mas ele quer se machucar. Porque ele quer dizer para as pessoas, eu preciso de ajuda. É um grito de socorro. Quantos jovens hoje estão dessa forma? Precisando de uma palavra, precisando de um amigo, precisando de um pai. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, jovem. Quem sabe você diz assim, Lúcio, eu não tenho um pai. O meu pai me abandonou. A minha mãe teve que me cuidar sozinha. Lúcio, meu pai, ele não está nem aí para mim. Lúcio, o meu pai e a minha mãe, eles nunca me desejaram. Você acha que 14º, 15º filho eu fui desejado? Você acha que quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, botou a mão na barriga e disse assim, meu filho amado que eu tanto desejo? Você acha que o meu pai, ele beijava a barriga da minha mãe e dizia, oh meu filho, que eu tanto quero e espero. Você acha que eles fizeram isso? Você acha que eu fui amado? Eu não fui. E quem sabe você nessa noite também está em mesma situação. Quem sabe você foi fruto de uma relação extraconjugal. Quem sabe a tua mãe e o teu pai, quando você nasceu, eles nem te queriam. Mas eu te digo para você nessa noite, tem alguém que te ama. Tem alguém que sempre te amou. Você pode não ser desejado para os teus pais, mas você não é um empecilho para Deus. Sabe o que Deus diz ao respeito de você e de mim? Ainda quando você não tinha forma, informe, eu te conheci. Eu te amei. É isso que Deus diz para você nessa noite, jovem. Não interessa se o teu pai não te amou, Ele te ama. E Ele tem um propósito para você. Faz 1 mês, 2 meses atrás, eu fui conversar com meu cunhado, ele tem 16 para 17 anos. Sentei para conversar com ele, os pais dele são pastores. E eu só comecei e disse assim, e aí, Mateus? Eu quero falar para você, Mateus, que existe um amor e um pai que não te decepciona. Ele começou a chorar. Sabe por quê? Porque o pai dele são líderes, mas acho mais importante as coisas da igreja que o próprio filho. Ele não sabe o que é uma relação com o pai. Às vezes estamos preocupados com tantas outras coisas que julgamos ser mais importante. Não existe nada mais importante que a família. Não existe nada mais importante que a família. Você tem um legado e o teu legado é a tua família.
Você tem uma responsabilidade hoje aqui, homem. É o teu filho. É a tua família. Você tem que ser exemplo para ele. Tu tem que amar o teu filho mais do que ama qualquer outra coisa dentro ou fora da igreja. Não do que o Senhor, mas mais o teu filho. Você precisa se preocupar com a tua família. Quantos jovens estão encontrando no mundo o que não encontraram dentro da sua casa? Um amigo, um pai. Quantos jovens hoje estão afastados do amor de Deus, porque têm dificuldade de se relacionar com Deus quando fala pai? Uma vez um missionário foi evangelizar um jovem e disse: jovem, eu quero falar de Jesus para você. E ele diz: me fala desse Jesus. Como que é esse Jesus? Jesus é como um pai. O amor dele é como o amor de um pai. E ele olhou para aquele missionário e disse: eu não quero saber desse teu Jesus. Se ele é como um pai, eu não quero saber. Porque o pai que ele teve foi uma figura horrível. E nessa noite, quem sabe nós também temos essa mesma impressão dessa figura de pai. Vamos ficar de pé. É interessante que estava falando sobre árvore. Existe uma palavra que diz que os filhos serão como rebentos à volta da tua mesa, como rebentos da oliveira. A oliveira, ela é uma árvore que tem um tronco muito grosso. E as suas raízes se estendem por mais de 6 metros. Os rebentos à volta da oliveira, eles se colocam ali e eles vão crescendo juntos. Até certo ponto que aquele tronco mais velho, ele acaba morrendo. Mas quem fica é o rebento que ocupa o seu lugar. Mas ele se alimenta das raízes do rebento velho. Você que está aqui, homem e mulher, você tem que ser como uma oliveira. Você tem que se aprofundar para alimentar a tua família. Suprir as necessidades da tua família. Ensinar os caminhos do Senhor. Amanhã depois, os teus filhos vão crescer, mas sobre as raízes que você aprofundou. Essa é a oliveira. Feche teus olhos nessa noite. Em nome de Jesus. Nessa noite aqui, quem sabe você veio para este lugar, dizendo: Deus, fala comigo. Ou quem sabe você veio aqui sem nenhuma pretensão. Nessa noite Deus, Ele te chama para você entregar diante dEle o teu coração. Nessa noite Deus te chama para você entregar todas as mágoas da tua vida, todos os ressentimentos. Eu gostaria que neste momento, se você tem aqui, pai, o teu filho, que você o abraçasse. Se você tem aqui o seu filho, vai e fica com o teu pai. O meu pai, ele tem 75 anos. Ele nunca me disse: filho, eu te amo. Ele nunca teve uma expressão de amor realmente, mas ele foi um homem muito trabalhador, duro. Só que hoje, eu abraço meu pai. Eu beijo meu pai. Eu ensino meu pai a linguagem do amor. Ele, quem sabe, ele não aprendeu isso com o pai dele, mas eu faço questão de ensinar o meu pai. Eu beijo ele, eu beijo a careca dele, eu digo para ele: pai, eu te amo. Eu faço ele me beijar, eu coloco a cabeça no peito dele. Nós precisamos romper essas barreiras. A família, ela precisa de um pai ativo, um pai amoroso, um pai que cuida. Nós precisamos fortalecer a família. O diabo, ele está destruindo a figura de pai. Ele está afastando os filhos do pai. Ele quer destruir. Mas essa noite, Deus, Ele quer convergir. Ele quer aproximar o coração do pai ao filho, do filho ao pai.
Eu não estou nessa noite desmerecendo a figura da mãe, ela é importantíssima, mas a figura do pai, ela tem um peso fundamental dentro das casas, das famílias. E aí existe hoje uma situação onde o pai tem se omitido, o pai tem sido afastado dos filhos. Nessa noite eu quero que você, pai, você filho, fique junto se você está aqui. Eu gostaria de chamar o Neuri aqui na frente. O pastor também na frente aqui, por favor. Eu quero nessa noite convidar você que está aí, e você diz assim: Lúcio, eu não sei o que é o abraço de um pai, porque o meu pai me deixou, meu pai se afastou de mim. Eu digo para você nessa noite, jovem, que quando você estava dando os seus primeiros passos, o teu pai de repente ele não estava lá, mas Deus estava. Quando você disse as primeiras palavras, o teu pai ele não ouviu, mas Deus ouviu e ele se agradou. Quando você começou a engatinhar, e quando você começou a descobrir as coisas e o mundo, Deus estava lá, e Ele te amou. E nessa noite eu te digo que o amor de Deus, Ele é suficiente para você. Nessa noite o amor de Deus, Ele é suficiente para você. Eu quero te convidar nessa noite, você que está aí jovem, que o teu pai não está aqui, você não tem a figura do pai. Eu gostaria que você viesse aqui na frente e abraçasse a figura desses dois homens e que você sentisse através do amor deles, o amor do Pai. Porque eu creio que Deus vai usar a vida deles para te abraçar. Se você quer sentir esse abraço nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui e dê um abraço nesses homens. E eu te digo nessa noite, Deus ama através de nossas vidas. E Deus vai amar você através da vida desses homens. E você vai sentir o amor de Deus. Algo vai acontecer na tua vida. Sai do teu lugar. Nessa noite é a noite de você entregar nos pés do Senhor o teu coração. É noite de você entregar. É noite de você entregar. E você dizer: Deus me ama. Eu me lembro uma vez que eu era adolescente, já na fase de jovem, 17, 18 anos. Eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia sentir no meu coração. Eu era tão triste, tão introvertido para dentro. E o pastor fez um apelo e eu fui à frente. E enquanto eu orava, eu dizia: Deus, eu quero ser feliz, eu quero sentir algo na minha vida. Um irmão veio e me abraçou e eu senti aquele amor entrando no meu coração. Não era o amor daquele irmão, era o amor de Deus. Pai, nós te louvamos essa noite. Nós te louvamos essa noite, Pai. Enquanto tu ministra, Pai. Enquanto tu ministra, Deus. Enquanto, Deus, tu revela o teu amor. Enquanto tu ama. Ministra nessa noite os corações, Pai. Que esse jovem que está aqui na frente, Pai, que ele possa, Deus, nessa noite sentir o teu amor. Que seja a noite de crescimento na sua vida. Que seja a noite, Pai, de algo novo na sua vida. Que seja a noite de transformação nas suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, ministra nessa noite, Pai. Ministra nessa noite. Em nome de Jesus.